Olá, aqui é a professora Adélia. Nesta aula vamos falar sobre funções de duas e três variáveis, gráficos e curvas de nível de funções de duas variáveis. Definição: uma função de duas variáveis x e y é uma regra que associa um único número real z igual a f de xy a cada ponto xy de algum conjunto D no plano. O conjunto D dos pontos do plano para os quais a função f está definida é chamado de domínio da função f. Por exemplo, vamos determinar o domínio da função f de xy igual a 3x² raiz de y menos 1. Também vamos determinar as imagens dos pontos 1, 4 e 0, 9. Observe que, como o y aparece dentro de uma raiz quadrada, devemos ter y maior ou igual que zero. Portanto, o domínio desta função é o semiplano superior. Observe que a fronteira da região, isto é, o eixo x, também faz parte do domínio. Para determinarmos o f de 1, 4, por exemplo, basta fazermos o x igual a 1 e o y igual a 4 aqui na fórmula da função f, obtendo assim 5. Para calcularmos o f de 0, 9, fazemos o x igual a 0 e o y igual a 9 e vamos encontrar menos 1. No exemplo 2, vamos determinar o domínio da função z igual a ln de x² menos y. Sabemos que a função logaritmo neperiano está definida apenas para números reais positivos. Portanto, tudo que está dentro aqui do ln tem que ser positivo. Isto é, o y tem que ser menor do que x². Portanto, o domínio dessa função é o conjunto dos pontos do plano que estão abaixo da parábola y igual a x². Observe que a parábola foi desenhada em linhas tracejadas, indicando que esta não pertence ao domínio dessa função, pois, se considerarmos um ponto nesta parábola, vamos ter y igual a x². Consequentemente, x² menos y vai ser zero e não existe logaritmo neperiano de zero. Gráficos de funções de duas variáveis. Definimos o gráfico de f de xy no espaço tridimensional como sendo o gráfico da equação z igual a f de xy. Em geral, tal gráfico será uma superfície no espaço tridimensional. Por exemplo, vamos determinar os gráficos das seguintes funções de duas variáveis. No item A, nós temos a função f de xy igual a 1 menos x menos meio y. Por definição, o gráfico desta função é dada pelo gráfico da equação z igual a 1 menos x menos meio y. Nós temos que considerar a função f e igualar a z. Observe que esta é a equação de um plano. Então, o gráfico dessa função aqui é um plano no espaço tridimensional, isto é uma superfície. Podemos esboçar uma parte triangular deste plano da seguinte maneira: plotamos as interseções com os eixos coordenados e unimos esses pontos de interseção com segmentos de reta. Por exemplo, para sabermos onde esse plano intercepta o eixo x, basta fazermos o y e o z iguais a zero aqui na expressão do plano. Para sabermos onde ele intercepta o eixo y, fazemos o x e o z iguais a zero aqui. E para sabermos onde ele intercepta o eixo z, fazemos o x e o y iguais a zero.
Depois, nós unimos os pontos de interseção com segmentos de reta e obtemos uma parte triangular do plano. No item B, nós temos a função f de xy igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Por definição, nós igualamos a z, elevamos ao quadrado dos dois lados, vamos obter essa equação, que representa uma esfera centrada na origem de raio 1. Como aqui nós temos que o z tem que ser maior ou igual que zero, então, na verdade, o gráfico dessa função é somente a semisfera superior, tal como está representado aqui nessa figura. No item C, igualamos a z, depois de elevarmos ao quadrado ambos os lados, nós vamos ter essa equação, que representa um cone circular. Como aqui a gente tem que o z é menor ou igual que zero, então, na verdade, o gráfico dessa função é apenas a folha inferior do cone. Curvas de nível. O conceito de curvas de nível está relacionado com os mapas topográficos, ou mapas de contornos, nos quais uma paisagem tridimensional está representada por linhas de contornos bidimensionais. Considere, por exemplo, esta colina. Seu mapa de contornos foi construído interceptando-a com planos horizontais de elevação constante, projetando os contornos resultantes sobre o plano e classificando-os por suas elevações. Observe que as curvas de nível estão mais próximas quando a colina tem inclinação íngreme e estão mais espaçadas quando a inclinação é gradual. Podemos notar como os dois sulcos aparecem como reentrâncias das linhas de contorno. Os mapas de contornos também são úteis para o estudo de funções de duas variáveis. Se a superfície z igual a f de xy for cortada pelo plano horizontal z igual a k, então todos os pontos de interseção satisfazem f de xy igual a k. A projeção desta interseção sobre o plano xy é denominada curva de nível de altura k. Um conjunto de curvas de nível para z igual a f de xy é chamado de mapa de contornos da função. Por exemplo, vamos determinar o mapa de contornos do paraboloide hiperbólico de equação f de xy igual y² menos x², também conhecido como superfície de Sela. Para isso, igualamos a superfície a uma constante k, pois queremos saber qual é o conjunto dos pontos onde essa função assume valor constante. E aí, analisamos as condições para a constante k. Se o k for negativo, por exemplo, então nós vamos interceptar o paraboloide nessa região aqui, na parte de baixo dele, que é onde o z é negativo. Aí as interseções serão hipérboles sobre o eixo x. Se o k for positivo, então nós vamos interceptar o paraboloide na parte de cima dele, que é onde o z é positivo. Aí as interseções serão hipérboles sobre o eixo y. Quando o k for zero, aí as interseções serão as retas y igual a x e y igual a menos x. Aqui está o mapa de contornos deste paraboloide. As curvas de nível negativo são hipérboles sobre o eixo x. As curvas de nível zero são as retas y igual a x, y igual a menos x.
E as curvas de nível positivo são hipérboles sobre o eixo y. No exemplo 5, vamos esboçar o mapa de contornos deste paraboloide. f de xy igual a 4x² mais y², usando as curvas de nível de altura 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Para isso, nós igualamos a superfície a uma constante k e vamos avaliar as possibilidades da constante k. Se o k for zero, então o gráfico é o único ponto, isto é, a curva de nível zero é a origem. Observe que esta função não tem curvas de nível negativo, pela própria expressão aqui. Então, quando o k for positivo, nós podemos reescrever essa equação dessa maneira, que representa uma família de elipses sobre o eixo y. Então, as curvas de nível desse paraboloide são elipses sobre o eixo y. Vamos ver aqui uma interpretação geométrica para isso. Observe que aqui nós temos o paraboloide, z igual a 4x² mais y². Quando interceptamos o paraboloide com o plano z igual a k, temos aqui a curva de interseção. A projeção dessa curva de interseção sobre o plano xy é uma elipse sobre o eixo y. Aqui nós temos curva de nível zero vai ser a origem e todas as demais, as curvas de níveis 1, 2, 3, 4 e 5, todas são elipses sobre o eixo y. No exemplo 6, vamos esboçar o mapa de contornos desta função, isto é, deste plano, usando as curvas de nível de alturas menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 6. Para isso, nós igualamos a uma constante k, reescrevemos dessa maneira, isolando o y, e vemos que essa é a equação de reta. Então, nós temos aqui retas paralelas de inclinação menos 1. Isto é, as curvas de nível deste plano são retas paralelas, todas de inclinação menos 1. Vamos observar aqui essa figura. Temos aqui o plano, a interseção do plano z igual a k com este plano vai ser uma reta, a projeção dessa reta sobre o plano xy vai ser uma reta de inclinação menos 1. Aqui nós temos o mapa de contornos para os níveis menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 6. Todas são retas paralelas de inclinação menos 1. Funções de três variáveis. Uma função de três variáveis x, y e z é uma regra que associa um único número real w igual a f de x, y, z a cada ponto x, y, z de algum conjunto D no espaço tridimensional. Observe que domínios de funções de três variáveis são subconjuntos do espaço tridimensional, diferentemente de domínios de funções de duas variáveis, que são subconjuntos do plano. Por exemplo, vamos determinar o domínio dessa função de três variáveis, w igual a raiz quadrada de 1 menos x² menos y² menos z². Também vamos determinar a imagem do ponto 0, meio menos meio. Para isso, observe que como nós temos uma raiz quadrada, tudo que está aqui dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual que zero. Nós podemos reescrever essa inequação dessa forma. x² mais y² mais z² menor ou igual que 1. Portanto, o domínio dessa função
é o conjunto de todos os pontos que estão sobre ou dentro da esfera, de centro na origem e raio 1, tal como está representado nessa figura. Para calcularmos a imagem do ponto 0, meio, menos meio, basta fazermos o x igual a 0, o y igual a meio e o z igual a menos meio lá na fórmula da função. E vamos encontrar raiz de meio. No exemplo 8, vamos determinar o domínio desta função de 3 variáveis. A função w igual a xyz sobre x mais y menos z. Observe que essa expressão que está no denominador aqui da fração tem que ser diferente de zero, ou seja, o z tem que ser diferente de x mais y. Portanto, o domínio desta função é o conjunto de todos os pontos do espaço tridimensional que estão fora do plano de equação z igual a x mais y. Aqui nessa figura, nós temos aqui o plano z igual a x mais y, os pontos deste plano não fazem parte do domínio, então o domínio dessa função são todos os demais pontos do espaço tridimensional que estão fora deste plano aqui. Bom, essa aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 2. Um abraço e até a próxima.